Então é isso, vamos para mais um react. E eu vou aproveitar para fazer um react de um corte da entrevista do Luiz Felipe Pondé para o Vilela lá na Inteligência. Por quê? Eu gosto de reagir ao Pondé porque ele é o filósofo, né? Ele vem de palestra no Brasil inteiro, lotando escolas, ginásios, né? Palestras caras, como o filósofo, vive dando entrevista em tudo que é lugar, aparecendo na Globo News, tem um programa permanente, se eu não me engano, na TV Cultura. Então é um cara relevante para o debate público no campo da filosofia. E eu gosto de filosofia, já passei por uma especialização em filosofia, já dei aula de filosofia, já li algumas coisas de filosofia. É uma área que eu gosto também de dar alguns pitacos. E a gente não consegue reagir ao Pondé por um motivo muito simples. Ele não deixa, né? Então, se eu tento reagir ao programa do Pondé lá na TV Cultura, vem o strikezinho. Então, como o Pondé foi lá no Vilela, ele não vai poder fazer isso, porque o Vilela tem uma política de permitir reacts de seus cortes do podcast. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos aqui ver um trechinho da entrevista do Pondé e vamos fazer alguns comentários. Eu sempre acho interessante. Beleza, gente? Então bora lá, bora pro vídeo. Não é uma afirmação científica, porque não dá para ter uma afirmação científica sobre isso. Do quê? Que a humanidade evolui ou não, moralmente falando. Moralmente? Ela evolui tecnologicamente. Sim. Mas a tecnologia pode inclusive destruí-la. Se amanhã tivesse uma crise geral no sistema de produção de mercadorias, de alimentos, de remédios, ou seja, essa parafernália que a gente conhece, entrasse em crise, provavelmente a humanidade voltava a praticar a escravidão. Que não tem nada a ver com cor, hein? Sim. Nada a ver com raça, hein? Pode ser com um povo que perdeu a guerra. A escravidão nunca foi associada à raça, hein? Nunca foi associada a isso. Né? Escravidão, sim, sempre esteve associada ao abuso sobre grupos frágeis. Que é também o caso que aconteceu com a África, né? O Pondé tá dando um pulo aí, né, galera? Ele tá pulando uma etapa determinante para o processo de escravização de seres humanos, né, galera? Tem razão, não tem a ver com raça, isso é muito mais antigo. Havendo um colapso, né? Uma guerra hecatômbica, uma coisa do gênero, partindo da superestrutura que a gente tem hoje, né, dos signos culturais que nós temos hoje, é possível sim imaginar uma aceleração da prática da escravidão. Mas o primeiro ponto, a escravidão acabou? Digam aí, chat, a escravidão acabou? Sim, porque se a escravidão acabou, alguém tem que avisar os 200 e tantos trabalhadores encontrados nas vinícolas aqui do estado há alguns meses. Outros centenas nos demais estados só nesse ano. Aliás, o Brasil batendo recordes, né, de resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão. Então, assim, primeiro ponto, a escravidão nunca deixou de existir. Desde quando, galera? Desde quando ela apareceu. E quando ela apareceu, galera? Quando apareceu a propriedade privada. Vamos entender uma coisa elementar que o Pondé está fingindo que não existe. O aparecimento da propriedade privada. A propriedade privada não é algo natural do ser humano, ela é historicamente determinada. E não há a concepção de escravização de seres humanos sem a concepção de propriedade privada. Não é isso? Então a gente até pode dizer, olha, havendo um colapso, a gente pode regredir à escravidão? Pode. Por quê? Porque a nossa mentalidade, a nossa superestrutura é formatada a partir de relações privadas de produção. Então a gente entende o mundo a partir desta ótica. Mas nem sempre foi assim. A escravização de seres humanos é indissociável das sociedades baseadas na propriedade privada dos meios de produção. A escravidão sempre esteve associada a você tomar como propriedade sua o corpo e a vida de grupos vulneráveis. Propriedade sua. Então, se você não trabalha com este conceito de propriedade, se você não tem esta noção, né, são noções socialmente construídas, né, a noção de propriedade privada é uma noção socialmente construída, se não há esta noção, não há o vislumbre da escravização. Em um momento de escassez,
Você não vai optar pela escravização, porque você não tem esse conjunto de signos sociais que levam a isso. Por quê? Historicamente, a única coisa que a gente pode dizer que é natural na espécie humana é a dependência do trabalho enquanto relação social, ou seja, nós somos biologicamente seres sociais. E o gênero humano é fundado no trabalho tipicamente humano, que é um trabalho, primeiro, social, então uma relação social, e segundo, aquele que nos permite o acúmulo de conhecimento através das gerações. Ou seja, o produto do trabalho de cada geração Atitude correta, camarada. a soma do seu trabalho mais o trabalho das gerações passadas. Daí a questão do gênero humano ser fundado no trabalho. Compreendem? Agora, esse trabalho não é necessariamente um trabalho baseado na propriedade privada dos meios de produção. Então, historicamente, o que a gente pode dizer é que, numa situação de escassez, tendencialmente, o que a gente vai procurar é uma nova organização do trabalho a fim de suprir essa escassez. Isso a gente pode afirmar. A escravização, não. A escravização só é uma possibilidade na sociabilidade humana nas sociedades baseadas na propriedade privada dos meios de produção. A humanidade, inclusive, roubava gente para ser escravo. Roubava gente para vender como escravo. Né? Por quê? Porque a escravidão era o único método de produção agrícola. Depois do advento da propriedade privada dos meios de produção, tá? Isso tem que ficar muito claro, sabe por quê? Porque senão a gente naturaliza isso e coloca essa condição que o Pondé está dizendo ali como condição natural da espécie humana. Não é, gente. Não é. Não é. Tá? A gente viveu muito mais tempo histórico de maneira coletivista do que baseado em propriedade privada e meio de produção. Muito mais tempo.